Então, muito boa noite a todos que nos seguem regularmente aqui no nosso live do Futebol Apoiado. Nós hoje temos connosco um convidado especial, temos Rui Lança, ele que neste momento trabalha nas modalidades do Benfica, mas não é sobre isso que nós vamos aqui falar hoje. Hoje vamos falar sobre liderança, porque eu reconheço no Rui um dos maiores especialistas dessa área, ele que é autor, por exemplo, de vários livros, sendo um deles um dos meus preferidos, que é o Coach to Coach. Desde já, Rui, muito obrigado por teres aceito o nosso convite e por estares aqui connosco. Temos também aqui o Ricardo, que vai nos ajudar ao longo aqui desta nossa entrevista. E antes do Rui iniciar a sua intervenção, dizer que, como habitualmente, nós contamos com as vossas questões e com os vossos comentários na nossa página de Facebook, para quem segue o nosso direto, lembrando sempre que convém que os comentários e as questões estejam relacionadas com o tema que nos traz aqui hoje, ok? Rui, iniciando então aqui esta nossa conversa, nós estamos aqui para falar de liderança no contexto do treinador de futebol, mas antes de mergulharmos naquilo que é liderança, eu pergunto-te, para ti, o que é um treinador? Como podemos definir um treinador? Olá, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Penso que a última vez que nos vimos ao vivo já foi há algum tempo, nas grandes terras do Luso. Exatamente. Uma noite, final de tarde, noite de verão. Bem, essa é uma questão que eu acho que é muito subjetiva. Aliás, uma das dificuldades, muitas vezes, destas áreas, e por isso é que também é tão apaixonante, porque não tem receitas, não é? Exatamente. Ou seja, existe um conjunto de observações muitas vezes acabam por ser verdadeiras ou falsas, não porque a pessoa passe de competente ou incompetente ou vice-versa, mas acima de tudo porque ao longo destes anos fui percebendo que o contexto tem muita força, tem muito impacto naquilo que é o sucesso. Por isso, para mim, treinador depende do contexto em que estamos a falar e do projeto. Ou seja, claro que se associarmos a palavra treinador, associamos a alguém que deve aportar valor, que tem que tomar decisões, tem que fazer avaliações, que tem a seu cargo, partimos do princípio que estamos a falar de um treinador de equipas, logo tem a seu cargo um conjunto de atletas, não interessa a idade, não interessa o género, e por isso estamos logo aqui a falar de um conjunto de decisões que não são fáceis, não é? Mas o treinador, de alguma forma, é contratado ou é idealizado para atingir um objetivo. Se pensarmos na alta competição é para ganhar, se pensarmos na formação muitas vezes é para formar, outros é para ganhar, e por isso também depende muito do contexto. Agora, definir um treinador é de facto complexo, porque na verdade depende muito do contexto, mas partimos do princípio que o treinador é alguém que acima de tudo domina a matéria, a área, uns, e agora cada vez mais, chegam ao cargo de ser treinador sem terem sido muitas vezes atletas de alta competição naquela que é a sua modalidade, por isso estamos a falar aqui de uma subjetividade muitas vezes grande. Então, continuando, e quando há um treinador, por norma, é porque há uma equipa, certo? Portanto, uma equipa para ti tem a definição que nós habitualmente conhecemos ou é algo diferente? Também, se falamos aqui em equipas desportivas, porque há vários tipos de equipas, aliás, esta pandemia que estamos a passar está até a redimensionar aquilo que são muitos conceitos que para nós durante uns tempos estiveram pré-definidos e, por exemplo, trabalhar em equipa passou a ser muitas vezes cada um estar na sua casa a trabalhar. Naquilo que é o desporto, equipas de futebol, as equipas de alguma forma é aquilo que se diz, é a soma de todas as partes. Alguns treinadores gostam que as equipas tenham muitas estrelas, outros não gostam que tenham estrelas. Felizmente tive a sorte de trabalhar com treinadores de diversas modalidades, aprende sempre muito, vem também de várias culturas. A verdade é que também depende muito daquilo que é o treinador. Agora, para mim, claramente, a equipa deve somar todas as individualidades, não deve ter pessoas a mais, porque as equipas também são muito complexas, porque muitas vezes quando têm pessoas que não são a ser potenciadas, prejudicam, criam um ruído, complicam. As equipas devem cooperar, devem-se de alguma forma complementar. E depois depende daquilo que é o desporto que estamos a falar, há conceitos mais interessantes do que outros, mas de facto
mesmo quando remamos todos para o mesmo lado, já é difícil às vezes chegarmos ao sucesso, até porque não nos podemos esquecer que no desporto não podemos ganhar todos, e o pessoal às vezes esquece disso, não é? Que há equipas que não ganham e que são muito boas na mesma, e que muitas vezes até fizeram melhores trabalhos do que aquelas que ganharam, porque à partida, antes da competição, as individualidades todas somadas davam muito menos do que as equipas que muitas vezes chegam à frente. Passando então à liderança, eu lembro-me que no início, quando eu comecei a treinar, não era um tema muito abordado em termos de livros, literatura e biografias, etc. Bibliografias neste caso. Os primeiros termos que eu também me lembro de encontrar eram, por exemplo, liderança aberta, liderança fechada, piramidal, circular, isto mais ou menos há cerca de 10 anos. No entanto, estes últimos anos trouxeram a liderança para a ribalta, digamos assim, como se de repente fosse uma novidade e como se nunca no futebol ela tivesse sido necessária. O facto de cada vez mais olharmos para o futebol como um fenómeno humanista, não é? O homem antes do jogador, poderá ajudar a explicar esta mudança ou haverá mais razões para isso? De facto, a globalização, também o futebol principalmente era um meio mais fechado, até pela circulação de estrangeira, etc. E depois a própria internet possibilitou que a bibliografia chegue a todas as pessoas, uns leem mais, outros leem menos. Nós podemos ler as mesmas coisas e ficarmos com ideias diferentes. A liderança é uma coisa que está muito associada, neste caso, ao ser humano e àquilo que é comandar um grupo ou uma equipa. Os primeiros estudos sobre liderança, naquilo que são as pessoas, e quando digo estudos não estou a falar das primeiras vezes que isto existiu, ou seja, isso já existiu desde sempre, foi exatamente nos Estados Unidos, com as forças especiais, e começaram a surgir muitos estudos relativamente à melhor forma de colocar aquelas pessoas em prol de um objetivo comum. No futebol, de facto, houve alguns treinadores mais visionários que começaram a trazer esse termo para a ribalta. O livro que tu, de facto, há bocado estavas a referir, o Coach to Coach, era um termo que, por exemplo, os treinadores americanos já utilizavam há muito tempo, que era ter uma espécie de alguém que não os ensinasse a treinar, mas que lhes fizesse questões sobre a forma como treinavam. A liderança hoje é uma coisa que a grande maioria dos treinadores já dá muita importância, seja aquilo que para eles seja liderança, porque a liderança depois não tem a mesma definição, mas eu não tenho dúvidas que a maneira como nós lideramos as pessoas com quem trabalhamos tem muito impacto para alcançar ou não alcançar o sucesso. Não é a única responsável, não sei se é a maior das responsabilidades, porque de facto o conhecimento sobre o tema é muito importante, ter a seu cargo bons atletas, bons intérpretes, como se costuma dizer muitas vezes na gíria do futebol, é muito importante. Agora, a verdade é que podemos ganhar uma vez por sorte, mas não vamos ganhar sempre por sorte, e por isso a liderança acaba por ser uma ferramenta essencial, até porque uma época desportiva é demasiado longa. Quem já conviveu nisso, os estágios, as deslocações, ou passarmos muito tempo sempre com as mesmas pessoas, a época desportiva é demasiado longa, e depois o treinador geralmente tem sempre mais atletas do que aqueles que jogam, e por isso traz ainda aqui mais dificuldades, que é manter todos, não digo agradados, mas todos de alguma forma predispostos para lutar para o objetivo, quando muitas vezes nem participam, também não é uma tarefa fácil. Por isso podíamos ficar aqui a enumerar uma série de desafios que é a dificuldade de ser treinador. Antes de dar seguimento aqui ao guião, já temos aqui uma pergunta de um ouvinte, de um leitor nosso, como queiramos dizer, o David Floriano Barbosa. Desde já um abraço para ele. E eu acho que a pergunta pode ser já encaixada, Rui, que é, na tua opinião, como é que define e avalia o treinador de futebol amador e profissional, e também, na tua opinião, como é que poderá ou deverá ser a liderança do mesmo nesses dois contextos diferentes? E ele também dá-te os parabéns pelo teu trabalho realizado aqui nesta área. Eu não tenho uma grande definição. Eu acho que a definição entre o treinador do futebol dito amador e do futebol dito profissional não é muito diferente. A definição. Aqui acho que há duas variáveis que de facto são diferentes. Um treinador no futebol profissional tem acesso a muito mais informação e muito mais dados do que um treinador do futebol dito amador, porque também há muitos amadores nos profissionais
E há muitos bons profissionais no futebol amador. Agora, a verdade é que quando estamos a trabalhar num clube com a dimensão daqueles que estão na Primeira Liga e mesmo dentro da Primeira Liga, claramente as ferramentas são diferentes, os recursos que temos ao nosso dispor são completamente diferentes. O facto de trabalharmos nesse contexto, temos acesso a muito mais informação. Depois, por exemplo, no futebol amador ou no desporto amador, há claramente o treinador tem que ter em consideração coisas que no futebol profissional não pode ser tão flexível, não é? Os jogadores no futebol amador têm trabalhos, têm famílias, aquilo muitas vezes não é o seu ganha-pão, fazem não sei quantos quilómetros para chegar ao treino, acabam os treinos às vezes quase perto da meia-noite e às vezes às 6, 7 da manhã vão trabalhar, ou seja, mas isso não deve diferenciar o contexto ou o termo do treinador. Acima de tudo, era aquilo que eu acho que foi a minha primeira resposta aqui, o contexto tem muita força, tem muito impacto. E se alguém, por exemplo, ontem ou antes de ontem, não sei, vinha de carro e vinha a ouvir que o Manuel Machado vai treinar o Berço na próxima época, aquela equipa da zona de Braga, que tem subido todos os anos de divisão, certo? Ou seja, provavelmente o Manuel Machado não vai mudar aquilo que é a sua filosofia de treino. Poderá ter que ser um pouco mais flexível se os jogadores não forem todos profissionais e provavelmente se fosse treinar um dos grandes ou uma das equipas que vai à Europa, poderia ser mais exigente porque o clube poderia ter ao seu alcance mais recursos, mas não acredito que um treinador varie aquilo que é enquanto treinador só porque muda de um clube para o outro. Porque se for isso, então de alguma forma, claramente na minha opinião, não é isso que o diferencia por ser um bom ou mau treinador. Não sei se respondi à questão, mas eu penso que sim. Também qualquer coisa, David, volta ali aos comentários e elucidam Florino, posso colocar uma questão? Sim, força. Eu estava a ouvir em relação à pergunta anterior agora do David e já estava aqui a pensar em alguma coisa. Independentemente de ser distrital ou nacional, né, a nível mais profissional, no estilo de liderança acaba por haver ali certos denominadores que podem ser comuns. E eu não sei se o Rui concorda que a empatia pode ser um desses casos, ou seja, no distrital se calhar é mais comum se o treinador não conseguir criar logo uma ligação de empatia naqueles primeiros impactos ou nos primeiros momentos, podendo consegui-lo depois, claro, pode estar com a posição mais fragilizada. Eu acho que um treinador que consiga ter essa ligação pode ter uma liderança melhor. Eu acho que aquilo que estamos a falar eu percebo onde é que quer chegar, eu penso que a pergunta deve ser feita de outra forma, ou seja, num contexto profissional há coisas que são dadas como garantidas, ou seja, estamos a partir do pressuposto que o atleta, independentemente de gostar muito ou pouco do treinador, é profissional e vai ter que dar o máximo. Eu acredito que isso seja falso, porque se ele, de facto, o treinador não tiver empatia com os atletas, ele não vai conseguir chegar onde quer chegar. E os atletas, apesar de serem diferentes, independentemente de ganharem 50 mil ou 50 euros, os problemas são diferentes, é verdade, mas cada um à sua realidade tem problemas. Até porque se formos entrevistar alguém que ganha muito, também diz muitas vezes que tem problemas com questões monetárias e isso tudo. Ou seja, independentemente do contexto onde estamos a falar, a empatia é uma coisa essencial. Quando vamos para o profissional, achamos que, ou poderemos considerar, que a empatia não é uma coisa tão essencial porque partimos do pressuposto que o atleta gosta ou não gosta do treinador, vai dar o máximo. Mas, na minha opinião, não vai dar o máximo e não vai dar o máximo, ou seja, não quer dizer que aquilo que dê não seja suficiente, mas quando estamos a colocar 2 ou 3 equipas a disputar o mesmo troféu, são estes detalhes que no momento ou na hora H, como se costuma dizer, fazem a diferença. Eu não querendo antecipar cenários, porque temos um guião para seguir, não sei se concorda que nestas novas gerações acaba por ser ainda mais fundamental. Porque são gerações que temos que as perceber muito bem, têm comportamentos diferentes daqueles que estávamos habituados. E se não se conseguir criar uma ligação com esses atletas, pode ficar mais complicado. Sim, eu vejo isso como uma oportunidade, ou seja, de facto as pessoas, não só as gerações, as pessoas são mais estimuladas, têm muito mais... exatamente, nós, por exemplo, até há 2 meses
muitas vezes queixávamos-nos que não conseguíamos, se calhar, ter tempo para ler todos os jornais, ou o jornal que queríamos. Hoje recebo todos os jornais em WhatsApp e são raros aqueles que abro. E, teoricamente, estou numa situação com mais tempo livre. Eu acho é que a geração de hoje, e eu sou professor universitário e convivo ali um pouco com os alunos, e muitos deles ainda são atletas, outros já estão a começar a carreira de ser treinadores, são muito mais estimulados, e isso muitas vezes é mais difícil captar aquilo que é a sua atenção ou durante mais tempo. Mas, por outro lado, também têm, pode parecer um paradoxo, mas têm muito menos atenção. Ou seja, têm muito menos coisas do que nós tínhamos antigamente, porque as conversas eram mais profundas, porque, de facto, nós, como não éramos tão estimulados, não tínhamos tantos centros de estimulação, conseguimos obter relações muitas vezes muito mais sérias, muito mais estáveis. E por isso, hoje, o atleta, de alguma forma, tem também mais ruído, porque um atleta hoje que tem as redes sociais, e os miúdos já têm redes sociais, já empresários desde muito cedo, conseguem ter pouca cabeça muitas vezes. Isso vê-se há algumas gerações. Agora, muito mais do que nos queixarmos sobre isso, a ideia é chegamos lá, e por isso é que eu gosto muito da liderança flexível, aquele que tem a capacidade de se adaptar ao contexto, muito mais do que obrigar a que todo o contexto se adapte a ele. E eu gosto desse tipo de liderança porque tem essa preocupação de compreender aquilo onde está. Exatamente. Ora, não sendo possível chegar a um consenso sobre quantos estilos de liderança existem, provavelmente o Rui conhece grande parte deles, se não todos. Seria possível elencar todos aqueles que conhece, de modo a que nós deste lado também possamos perceber o quão vasto e complexo é o mundo da liderança? Bem, o vasto da liderança se vocês forem ao Secular Google, que é uma plataforma, a maior parte das pessoas que calhar conhece, que já é uma plataforma um pouco mais profissional, porque é aquilo que agrupa documentos, quando digo académicos, não são aqueles académicos chatos, estou a falar de estudos que de alguma forma têm alguma cientificidade, encontramos muito mais do que muitos milhões, ok? Porque depois há a liderança de equipas, há a liderança de comportamento e tudo. Eu geralmente costumo falar de 2 grupos, e não são todos, estão muito longe de ser. Há a escala de comportamentos dos treinadores do desporto, que é diferente de ser os perfis da liderança, ou seja, isto é uma escala que já vem de 1980 e qualquer coisa, que é do Chaladurai, em que ele agrupava todos os comportamentos que o treinador costuma ter em 5 grandes características. Ou seja, o pressionador, aquele que é mais, em termos de senso comum, aquele que é mais mandão, aquele que gosta mais que as coisas sejam feitas à sua forma, o democrático, o relacional, o formador e o instrutor. E depois temos, por exemplo, eu lembro-me que o Luís Lourenço, que de alguma forma faz os livros oficiais do José Mourinho, utilizava o transformacional e o transacional. O Daniel Goleman pegou numa série de escalas e perfis que já existiam antigamente e associou aquelas 6 mais para o mundo profissional, nomeadamente o coach, o visionário, o democrático, relacional, o dirigista e o pressionador, mas existe depois muitas outras escalas. Vamos lá ver. Eu gosto de estudar, até porque o meu doutoramento houve das investigações que era sobre isso, a liderança genuína ou autêntica, que eu costumo dizer, por exemplo, que era mais um Sérgio Conceição na altura quando me dava estes exemplos, a da liderança mais flexível, que eu achava que era um Fernando Santos, por exemplo. Geralmente os selecionadores nacionais são mais assim, ou seja, tentam mais se adaptar ao grupo do que obrigar o grupo todo a eles próprios. Acho que é um comportamento que se encontra muito mais nos selecionadores nacionais quando têm pouco tempo para trabalhar. E depois, para quem está na área do ensino ou trabalha mais com crianças, há a liderança pedagógica, há a liderança daqueles do deixar andar, ou seja, existe aqui um conjunto de termos para todos os gostos, ok? O que é necessário é que quando se estuda um perfil de liderança, para chegarmos lá, possamos também utilizar nessa mesma escala outros tipos de liderança que foram estudados pelos mesmos autores, até para percebermos onde é que encaixamos. Há uma questão que eu acho que é tão antiga quanto controversa nisto da liderança e que eu gostaria de fazer porque acho que mais cedo ou mais tarde alguém vai fazer.
A liderança, na tua opinião, é inata ou pode ser trabalhada? Eu diria, sendo politicamente correta, claramente tem que ser trabalhada, até porque se pensarmos que muitas vezes a pessoa quando tem 40 ou 50 anos não vai mudar muito, ou seja, a identidade está basicamente criada enquanto líder e muda de contexto para contexto e passa de um bom treinador para péssimo, ou então, e por exemplo, se nós nos lembrarmos bem, há treinadores, por exemplo, há bocado estávamos a falar do Manuel Machado e eu gosto de o ouvir, mas, por exemplo, quando foi para o Aroca, toda a gente percebeu que aquilo não ia correr bem. Ou quando um Costinha foi para o Passos Ferreira, toda a gente também percebia que não ia correr bem. E eles continuam a ter o mesmo valor antes e depois de terem passado por lá. Muitas vezes o contexto é que é correto ou não. Claramente, para mim, acho que há muita coisa que é trabalhada, mas para não fugir à questão, todos nós, e desde muito cedo apresentamos algumas características comportamentais que são essenciais para uma liderança mais ou menos equilibrada. E depois também há pessoas que, na verdade, não gostam de assumir a liderança porque isto traz muita responsabilidade. Logo, acho que há um misto de coisas que já vêm connosco e que nós vamos cimentando, vamos trabalhando, e depois há muitas coisas que são melhoradas. E eu trabalhei com alguns treinadores em que, na verdade, o objetivo era esse. A pergunta seguinte tem a ver com a questão de aquela ideia que as pessoas têm que os líderes, por norma, são inatos ou têm ali qualquer coisa de inato. Pronto, a resposta que deste leva-nos então a crer que um líder, mesmo tendo essas tais características iniciais, comportamentais, que levam-nos a crer que ele pode vir a ser um bom líder, ele tem que as trabalhar de maneira a as potenciar. Ele não tem, mas ganha se os fizer, ou seja, nós na verdade, por natureza não somos bons comunicadores, porque nós comunicamos muito mais para nós do que para os outros. Comprometer alguém para uma coisa que não é para benefício próprio também não é natural, no sentido que geralmente o ser humano pensa sempre o que é que eu ganho com isto, tenta sempre, é um bocado interesseiro pela positiva no sentido de perceber o que é que ele vai ganhar com isto. Ou seja, claramente as experiências que eu tenho, alguns exercícios e algumas conversas proporcionam sempre aqui momentos de reflexão e eu acho que isso é positivo. Disseste há pouco que todos nós, desde muito cedo, temos ali pequenos padrões comportamentais, pequenas características que podem nos levar a crer que aquela pessoa pode vir a ser um bom líder. Que características é que são essas? Eu não disse ser um bom líder. Eu considero que há coisas que são padrão. Ou seja, um líder, gosta ou não, tem que tomar decisões. Um líder, gosta ou não, por exemplo, no caso do futebol, tem que gostar também de comunicar, tem que gostar de passar algum tempo. Se for de alta competição, tem que gostar da pressão, tem que gostar de alguma forma ser competitivo. Se for mais talhado para, por exemplo, os escalões de formação, tem que ser muito mais habituado a explicar, não pode ter pressa. Há um conjunto de características que são importantes. Por isso, quando nós falamos de 4 ou 5 características que aparecem em quase todos, o poder comunicacional é importante, e o poder comunicacional não é ser um bom orador, é ter a capacidade de passar a mensagem. Alguém que tenha atenção a determinados detalhes, seja a empatia, seja a escuta ativa, também são coisas muito, muito interessantes. A capacidade de conseguirmos comprometer as pessoas com um determinado objetivo, que geralmente passa por abdicar de coisas individuais e focá-las em coisas coletivas, também é positivo. E depois, consoante o contexto, aportar valor é muito importante. Ou seja, nós olhamos para a pessoa que nos está a guiar e reconhecermos nela crédito, seja porque, como muita gente dizia do Jorge Jesus, os treinos, de facto, as pessoas depois chegavam aos jogos e viam que as coisas aconteciam, quer porque a maneira como ele explica faz sentir a pessoa comprometida, incluída. E há várias características que são importantes, porque senão não vamos lá só com bons atletas, não é? A questão do Jorge Jesus, eu uma vez ouvi alguém dizer que ele impunha, entre aspas, ou a sua liderança era reconhecida através do conhecimento. É possível? É uma das formas de... É o que alguns atletas diziam, eu fiz um trabalho sobre ele e, de facto, era o que a grande maioria das pessoas afirmava, é que foram muito intensos e, às vezes,
encontrar aqui um termo que não seja prejudicial. Pronto, vamos ficar pelos intensos. Por muitos intensos que fossem os treinos, e às vezes desgastantes, e até que os jogadores saíam de lá cansados da maneira como o Jorge Jesus comunicava, depois os jogos, algumas das coisas aconteciam. E aí o jogador chegava lá pelo reconhecimento no sentido. Agora, um estilo de liderança desses também tem sempre outros senãos, porque na verdade, como chegamos muitas vezes à conclusão, é que quase todos os estilos ou quase todos os perfis de líder têm um contexto onde eles são muito mais eficientes e quase todos têm coisas boas e coisas menos boas. Alguém que de facto é muito intenso e se entrega como ele se entrega, tem o outro reverso da medalha, que é o desgaste emocional, relacional. Antes de passarmos aqui a um tema, a um assunto que eu acho que está bastante relacionado com a questão da liderança, no que toca ao futebol, e neste caso ao futebol profissional, um líder que tenha as tais características iniciais, inatas, que trabalhe, que desenvolva, que as potencie, se tiver o conhecimento adequado relativamente àquilo que é o treino, metodologia, comunicação, tudo mais, se também tiver inteligência emocional e provas dadas em termos de resultados, pode chegar ao topo do futebol mundial e manter-se nesse topo, ou há ali qualquer coisa ou há aqui qualquer coisa que diferencia um treinador que trabalha para chegar ou para tentar chegar ao topo e aqueles que são predestinados em termos de liderança? Eu nem sei se isso é possível definir, ou seja, há muitos mais fatores importantes para se chegar ao sucesso. Não nos podemos esquecer que, por exemplo, em Portugal, em 10 milhões, nós devemos ser dos países por rácio que tem mais treinadores de grau 3 ou grau 4, ou seja, houve uma altura que toda a gente queria ser treinador de futebol, ou via aí a sua saída para conseguir ter vencimentos bons, porque se passava essa ideia. A sorte é importante, mas todos nós temos casos de pessoas que, sei lá, em Portugal temos duas, não é? A história do José Mourinho ou do André Vilas-Boas, que chegaram ao mesmo objetivo com caminhos diferentes. Eu acredito, a ver, eu tinha uma frase que era: nós não devemos utilizar o azar como desculpa para que as coisas não aconteçam, e devemos trabalhar o máximo possível para que a sorte não tenha tanto peso naquilo que são os nossos acontecimentos. Agora, a verdade é que a sorte o estar no sítio certo tem muito poder. Aí há comboios que só passam uma vez, não é? Como dizia o Rui Vitória, há comboios que só passam uma vez. Agora, há um conjunto de coisas que, por muito que eu costumava dizer, porque desde que acompanho o futebol, há jogadores que muitos dos adeptos sempre gostaram e nunca perceberam porque é que muitos treinadores não apostavam nele. E depois havia jogadores que toda a gente falava mal, mas, independentemente de quem fosse treinador, apostava sempre naquele jogador. E eu costumava dizer, os treinadores devem perceber muito mais do que nós adeptos, porque independentemente do treinador, aquele jogador continua a ser aposta. E eu gostava de determinados jogadores que nunca percebi porque é que ninguém lhes dava a oportunidade. Claramente é um bocado isto dos treinadores, ou seja, os treinadores têm que ter um conjunto de competências, senão não há milagres. Pode haver uma ou duas vezes, mas depois ninguém lhes vai dar emprego durante 10 ou 20 anos seguidos. Está no sítio certo. Também sabemos que no futebol profissional ter um bom empresário é muito importante, porque é alguém que faz lobby, e gosto ou não, o lobby é uma coisa que tem impacto na nossa sociedade. Nós trabalhamos em equipa e o melhor lobby que nós temos é a família, e depois há outros tipos de lobbies. Muitas vezes até se associa este termo a uma conotação negativa, mas acaba por ser uma coisa muito importante. Agora, hoje em dia conseguimos perceber que já há muitos bons treinadores com provas dadas e com resultados obtidos que não foram grandes jogadores. Lembrar-me que o Chelsea foi campeão europeu com o Di Matteo, certo? E que foi até um jogador interessante, mas depois como treinador toda a gente dizia mal dele. Depois temos outros treinadores que toda a gente adora, mas muitas vezes não atingem os objetivos. Claramente, o que eu sei é que a história reserva sempre lugar para aqueles que alcançam os objetivos, e por isso muitos treinadores que são adorados por nós, em vários desportos, vão morrer sem terem alcançado títulos. E as pessoas que gostam mais do processo do que o resultado vão se lembrar deles. Mas depois também temos treinadores que ninguém gosta, e chegamos ao final da carreira e dizem: já viste, este tipo afinal tem não sei quantos títulos, ganhou taças, ganhou isto. E às vezes temos de estar dentro do fenómeno
para perceber exatamente o que é que faz mexer aquelas máquinas. Antes de passarmos aqui à questão da inteligência emocional, o Hugo Santos, um abraço para ele, tem aqui duas, e eu não sei se este preparava de qualquer maneira, que é o impacto da liderança do treinador na fase de transição do futebol de formação para o futebol profissional. E a segunda questão que ele lança é um bom líder ou uma boa liderança? Sim, eu acho que a segunda pergunta é mais lírica do que propriamente concreta. Isto não é nenhuma crítica. Quando digo lírica ou seja, um bom líder ou uma boa liderança. Eu diria se calhar uma boa liderança, não é? Porque um bom líder geralmente é aquele que consegue boas coisas na prática. Agora, temos é que ter esta percepção. Um bom líder, na verdade, é aquele que consegue alcançar objetivos, independentemente dos objetivos ter muitos jogadores da formação, se os jogadores subirem escalões e continuarem. Percebemos que quando chegamos a alguns estudos mais profundos, no Ajax, no Barcelona, antigamente as equipas francesas, e percebemos que havia treinadores que gostavam sempre de trabalhar na formação e já tinham desenvolvido não sei quantos jogadores para as equipas séniores, por exemplo. Eu acredito que é muito difícil encontrar alguém que consiga atingir bons resultados independentemente do sítio onde está, ok? Ou então tem sempre um conjunto de recursos que lhe permitem estar sempre à frente dos outros, nem que seja pelo excesso de recursos. E nós nos últimos tempos, até porque cada vez temos mais acesso a dados e isso tudo, se bem que depois cada um faz com eles o que lhes apetecer, nós temos casos desde o Mourinho passar de uma época de excelência, de ter chegado, e depois na época a seguir ter sido despedido, e não sabemos bem se foi por aquele episódio com a massagista, ou fisioterapeuta, ou dentro de cá. Nós hoje em dia temos treinadores que passam de bestas a bestiais no instante, muito mais do que antigamente. A primeira pergunta, eu acho que estavas aí com algumas falhas que eu não ouvi. A questão que ele coloca é: qual o impacto da liderança do treinador na fase de transição do futebol de formação para o futebol profissional? Não, eu refazia a pergunta. Qual é o impacto do treinador? Porque independentemente da liderança, ela vem a um pacote, não é? Certo. Claramente que é muita. E muitas vezes, por alguma razão, há uma grande percentagem de jogadores que, entre aspas, morrem nessa transição. E quando digo morrem, é porque deixam mesmo de praticar desporto, porque não estão preparados para aquilo que depois é o outro mundo. Porque sempre foram titulares nas camadas jovens. Aliás, eu na minha atual profissão temos muito essa discussão da passagem da formação para os séniores, porque também depois temos treinadores que preferem ganhar tudo na formação e não percebem a necessidade de terem, qual é a necessidade de ter competitividade e concorrência. Logo, há muitas razões porque os jogadores fracassam e outros que têm sucesso, e um deles é claramente o papel que o treinador deve ter na preparação dos atletas para a dificuldade. Ok, sim senhora. Regressando então aqui ao nosso guião, eu do pouco que eu conheço sobre a liderança, eu acho que há uma característica que é indissociável de uma liderança forte e consolidada, que tem a ver com a inteligência emocional. Até que ponto é que é possível, se é que é possível, ser-se um bom líder sem ter uma inteligência emocional desenvolvida? É muito possível. Há montes de contextos onde o líder não tem que ter inteligência emocional nenhuma. Eu digo-te vários. Num contexto onde onde o objetivo é preciso para ontem, de uma forma, quanto menos tempo tens para atingir o objetivo, muitas vezes a inteligência emocional não é muito importante, porque os teus liderados, aquilo que estão à espera é que tu digas o que é necessário fazer e quando e para quando. Quanto mais tempo passas com eles, mais inteligência emocional, na minha opinião, é importante, porque se por um lado tens mais tempo para também os conheceres, para eles conhecerem-se a ti, também aumentamos aqui claramente a percentagem de hipóteses de saturação relacional existente. E há muitas lideranças que morrem exatamente por essa incapacidade que os treinadores têm de não conseguir gerir as relações interpessoais. Agora, a inteligência emocional é de veras importante, geralmente está presente em quase todos os líderes. Por exemplo, gostes ou não,
Não sei bem qual é o ano em que isso aconteceu, mas antigamente, quando se fazia muitos estudos sobre quais eram os tipos na história que tinham sido melhores líderes, a grande maioria das pessoas que apareciam em primeiro lugar eram quase sempre sanguinários, não é? Porque a grande maioria daquilo que hoje nós defendemos para um bom líder, o Hitler e mais alguns dos, entre aspas, seus amigos, tinham todos tinham uma ideia, tinham um propósito, conseguiam convencer não sei quantas pessoas, tinham um bom poder comunicacional, conseguiam que as pessoas estivessem comprometidas com ele, etc. E depois, a partir de uma determinada altura, começou-se a associar a liderança só para causas positivas. Mas a inteligência emocional é claramente uma parte muito importante, nem que seja por colocar só nesta tarefa, que é colocar um atleta a abdicar daquilo que são os seus objetivos individuais para os objetivos coletivos. O Phil Jackson tem um livro que é o Mind Games, em que ele explicava exatamente que era como é que ele tornou Michael Jordan, e agora está na berra porque está a dar novamente aqui na Netflix, como é que o Michael Jordan começou a ser melhor jogador a partir do momento em que as suas marcas individuais baixaram. Porque, como dizia o Phil Jackson, Michael Jordan, ele teve que explicar ao Michael Jordan que ele, enquanto marcasse 50, 60 pontos por jogo, iria ser o melhor jogador, mas só iria ganhar títulos quando ele começasse a marcar 30 e tal, 40, porque seria mais difícil para as equipas adversárias o marcarem, porque havia mais jogadores na sua equipa que podiam marcar pontos. Logo, os adversários não tinham que marcar só o Michael Jordan, tinham que marcar outros. E por muito lógico que possa parecer, às vezes os jogadores não percebem as coisas lógicas porque continuam focados naquilo que são os seus objetivos individuais. O Rui há bocado falou das relações interpessoais e temos aqui uma questão do Cláudio dos Santos Cardoso. Um abraço para ele. Ele pergunta se as relações interpessoais e a sintonia coletiva, compromisso, responsabilidade, respeito, ambição, etc., são a base do trabalho e se podemos dizer que dentro das equipas são os alicerces da casa. Eu acho que estou a ver quem é o Cláudio. Pronto, eu acho que ele associa-se claramente à pessoa dele. É uma pessoa que, de facto, se é o que o Cláudio que eu estou a pensar, faz parte das suas imagens de marca. Isso é muito importante, é verdade. Mas se for para um contexto, se calhar, muitas vezes dito mais profissional, não deixando de ser importante, há outras coisas que vão ser importantes. A cultura, uma das coisas que eu me bato há algum tempo, que é muito importante, é o treinador perceber qual é o contexto onde está. E às vezes, independentemente disso que o Cláudio disse ser muito importante, às vezes, continuando a ser competente nessas áreas, perceber o contexto onde nós estamos muitas vezes é preferível, porque há contextos onde há outras coisas que são prioritárias e depois cabe ao treinador percebê-las e tomar uma decisão se quer se adaptar ou quer mudar todo o seu clube. E isso acontece muitas vezes quando alguns treinadores chegam a determinados projetos e querem ser a cara quase do projeto do clube. E depois é lutar contra um conjunto de direitos adquiridos de outras pessoas, desde o porteiro, desde o massagista, desde o médico, e quando não estão todos a remar para o mesmo lado, essas pessoas muitas vezes têm muito mais força do que a primeira impressão possa parecer. A inteligência emocional num líder é das coisas mais difíceis de trabalhar? Não. Eu acho que a inteligência emocional está ligada muito à predisposição que nós temos para compreender o outro. Okay? Porque depois também teríamos que discutir a definição da inteligência emocional. Vamos partir do princípio que a inteligência emocional é a capacidade, em dois momentos distintos, nós nos compreendermos a nós próprios e percebemos como é que podemos retirar isso e também compreender o outro para que mais facilmente possamos tirar o melhor do outro. Por isso eu acho que há aqui uma característica muito, muito, muito que já nos acompanha quando nós temos 12, 14 anos, se calhar, que é a predisposição para o outro. Claramente há pessoas que estão predispostas para observarem, para escutarem, para fazer mais perguntas do que falar sobre si próprias. E essas pessoas têm mais capacidade de, quando vamos falar com alguém, lembrarmos de detalhes, muitas vezes coisas simples, não é? Sei lá, e as empresas fazem isso, mandar-nos SMS com o nosso nome inicial, agora já é uma coisa habitué, mas nós no Natal damos muito mais impacto às mensagens que vêm com o nosso nome de início
e tem um detalhe na mensagem que nós percebemos que aquela mensagem foi escrita só para nós, do que se for uma mensagem que pode ter sido enviada para 10 ou para 1000 pessoas. Agora, a inteligência emocional é uma coisa muito importante porque muitas vezes até pode, por si só, captar a atenção do outro, quando o outro até está num momento mais individualista, por exemplo. Mas é uma coisa que eu diria que não é chegar lá e trabalhá-la, mas há muitas dinâmicas, há muitos exercícios e há muita introspeção que pode ser feita no sentido de nós podermos comprovar ao outro o quanto é importante a pessoa prestar atenção e retirar informação para depois utilizá-la. Há pouco, quando falávamos do Jorge Jesus, falou-se ali da questão de todas as lideranças têm as suas coisas boas, mas também têm os seus pontos menos bons, como é óbvio, não é? Por norma, e principalmente naquilo que é o futebol profissional, costuma-se dizer que ao fim de 3 anos os treinadores costumam ter ali alguma dificuldade em termos de relacionamento com os seus jogadores. Já ouvi o próprio Guardiola falar disso. Ele, na opinião dele, os ciclos devem ser cerca de 3 anos por uma questão de liderança. Existe aqui alguma explicação lógica para isso? Porque, por exemplo, o Alex Ferguson durou 26 ou 27 anos no Manchester United. É verdade que é um caso único, né? Toda exceção tem uma regra, mas existe aqui alguma razão para que esse desgaste aconteça? Não é um caso único, mas é um caso muito... O Wenger também teve muito tempo e antigamente então era mais comum. E depois deve haver outros treinadores nas divisões menos conhecidas que também tiveram muito tempo à frente. Lembro-me, em França havia alguns treinadores em clubes mais de meio da tabela que tiveram... O Giroud no Auxerre, se não me engano, exatamente, teve 30 anos. Então, pronto. E sem ganhar, que é difícil. Exatamente. Eu não sei se existe uma data... provavelmente vai existir uma data chave, porque se fizermos uma média vamos perceber, mas, por exemplo, eu lembro-me que quando o Carlos Carvalhal estava no Sheffield Wednesday, ele... ao final de estar lá uma época e meia, já era o segundo ou terceiro treinador da Premier One, acho que é assim, não é Premier One, é o Champions League. A Championship, acho que é a Championship. Exatamente. Ele já era o segundo mais antigo nas equipas, ou seja, isto também tem muito a ver agora com a rotatividade e com o facilitismo de substituirmos treinadores. Agora, claramente, as relações interpessoais, consoante aquilo que é o nosso estilo, são muito mais fáceis de escutar do que outras. E sendo 2 treinadores completamente diferentes, o Guardiola e o Jorge Jesus, na minha opinião, e não estou aqui a dizer em termos de modelo de jogo nada disso, claramente estamos a falar de 2 pessoas que pela sua intensidade e pela sua exigência vão desgastar. E nós vimos depois dos jogos, o Guardiola ia ter com alguns jogadores e quase que os obrigar a fazer as movimentações físicas. O Jorge Jesus, eu lembro-me, ao final de 5 minutos estar na linha já a gritar com o defesa, porque ele já estava a fazer 2 ou 3 coisas que não tinha pedido, e isso depois leva ao desgaste. Por muita competência que a gente possa reconhecer numa pessoa, alguém que ao final de 10, 15 minutos está sempre a gritar connosco, independentemente dele dizer que é para o nosso bem, ou nós deixamos de filtrar, ou não gostamos. Agora, claramente as relações interpessoais é muito desgastante, até porque muitas vezes cruza-se com outra característica que é muito difícil hoje conseguirmos. Nós há pouco falámos na questão das crianças, que é o compromisso. Porque para quem não está comprometido com o objetivo, ter alguém sempre em cima de nós a corrigir-nos, independentemente de eles dizerem que é para o nosso bem, muitas vezes leva à saturação. Jesus, Guardiola, Mourinho, por exemplo, vou dar aqui estes 3 exemplos. São 3 tipos de liderança, 3 estilos de liderança completamente diferentes. Arrisco-me eu a dizer que não percebo muito disto, mas podemos concluir que, independentemente do estilo de liderança que se exerça, se a mesma for exercida, passa a redundância, com muita intensidade, isso vai provocar um desgaste natural naquilo que são as relações interpessoais? A intensidade é uma coisa boa nas relações interpessoais, tem que ser medida, ok? Também ninguém quer, como é que eu ia dizer um termo, mas era uma asneira, melhor não dizer isto aqui. Ninguém quer tipos passivos ou tipos de deixar andar, é verdade, não é?
há aqueles treinadores que, para não se chatearem com o pessoal, deixam passar tudo. Agora, independentemente do treinador que estamos a falar, as relações interpessoais o desgaste vai sempre acontecer, ok? Muito mais, por exemplo, numa relação interpessoal com a nossa namorada, a nossa mulher, há determinadas coisas que nós podemos fazer, mas o mundo da alta competição não permite muitas folgas. O mundo da alta competição não permite muito o desleixo. Até porque há sempre um perigo numa equipa de 25 nem todos perceberem a folga da mesma forma e depois alguns baixarem a guarda ou desacelerarem, abrandarem naquilo que é a intensidade que nós queremos. Agora, é um risco e os treinadores sabem-no bem e muitas vezes preferem não mudar aquilo que é a sua intensidade ou o seu desgaste e terem mais projetos rotativos, em vez de vou abrandar a minha intensidade para ver se consigo estar neste clube 3 ou 4 anos, se calhar preferem manter a mesma intensidade, conseguir aquilo que eles acreditam logo no primeiro ano e depois se calhar mudar ao final de 2, 3 anos. É muito difícil para um treinador mudar aquilo que é a sua convicção sobre as coisas que para ele são importantes. Temos aqui duas questões. Lorena, posso força. Já sobre este assunto. Dentro desta questão que estávamos a falar, deste estilo de liderança, eu ocupando e trabalhando com miúdos, apesar de ser diferente, uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo desta minha trajetória como treinador é na leitura de cada perfil do jogador. Ou seja, se tendo essa liderança, mesmo assim, um treinador como o Jesus, por exemplo, não deveria saber com quem é que pode ou não apertar. E se o fará ou não, porque isso também pode ter alguma influência nessa saturação que falávamos. O treinador deve... Não, eles fazem, eu não acredito a ver. Há treinadores que dão muito mais importância a isso do que a outros, ou seja... E depois também tem muito a ver com a equipa técnica, que a complementariedade das equipas também começa na equipa técnica. Há treinadores que se nós lhe dissermos assim, cuidado, determinado jogador, hoje se calhar precisa aqui de um feedback positivo, ontem foste demasiado assim ou acolá. Há treinadores que dizem, ok, isso é importante, obrigado pelo feedback, ok. Mas há outros que até podem dizer que sim, e depois chegam lá dentro e a primeira coisa, explodem outra vez. Isso tem muito a ver muitas vezes com o profile da pessoa e nós não vamos mudar só porque alguém nos diz que a gente devia... Todos nós sabemos que devíamos fazer exercício físico quase todos os dias, e em Portugal só 23%, ou menos, se calhar, ou um bocadinho mais faz. Ou seja, nós não vamos fazer só porque nos dizem que sim. E aí entramos depois é como dizem, o futebol profissional, ou o futebol, há muitos treinadores à espera de uma vaga, e às vezes o receio também provoca com que algumas pessoas considerem que não têm tempo para pensarem muito bem se devem ou não devem alterar. Por isso, há jogadores que percebem isso, dar aqui um feedback, dar aqui uma coisa qualquer. Depois, há uma coisa engraçada, agora nas novas gerações, nós crescemos a ouvir que era importante falar bem de determinados jogadores à frente uns dos outros, e hoje há crianças que não gostam de ser enaltecidas à frente dos colegas, não sabem conviver com o elogio. Até porque muitas vezes os próprios colegas podem ficar a pensar mal dele, porque acham que é o preferido do treinador. Nós temos treinadores nas conferências de imprensa profissionais a dizer eu não quero enaltecer ninguém, exatamente porque sabem que pode criar ali um mal-estar, porque se tu dizes bem de alguém uma vez, depois no jogo a seguir, se não disseres bem, é porque provavelmente, por muito que tenhas esquecido, vão pensar que tu gostavas mais do outro do que deste. São tantas variáveis que é quase que humanamente impossível nós nos lembrarmos de tudo neste exercício. Okay. Rui, temos aqui duas questões do público. Uma do Luan Carlos, diretamente do Brasil. Um abraço para ele, um conterrâneo. Ele diz aqui que a escolha dos capitães é um processo importante na formação de uma equipa vencedora. Como desenvolver jogadores líderes dentro de uma equipa, se existe alguma forma de o fazer, e relativamente ainda aos capitães, até que ponto é que poderá ser interessante o rodízio de capitães, será a rotatividade de capitães, neste caso? Eu sobre essa hipótese nunca ouvi. Nunca ouvi, sim. Por exemplo, em vez de termos só 2 capitães, temos 4. Às vezes tem a ver até com o critério. Mas eu devolvo a pergunta com outras perguntas, que é...
eu gosto, enquanto treinador, de escolher os capitães. E chega um clube que tem a tradição de há 10, 15 anos, é o jogador mais antigo, Exato. que é capitão. Ou então aquela equipa gosta de votar para escolher o capitão. E eu, ok, até é cedo. E depois o grupo escolhe um jogador com o qual eu não concordo. Ou eu trabalho num clube onde há por hábito, e eu chego lá e a maior parte do grupo já vinha do ano passado, em que a palestra no balneário é sempre dada pelo capitão e o capitão chega-se à conclusão que não tem impacto comunicacional nenhum e às vezes até abranda aquilo que é a impetuosidade do grupo. Okay? O treinador diz, bora lá, não sei o quê, a gente já sabe como é que são aqueles discursos, e depois, como a última palavra é do capitão, chega ao capitão e ele parece, pronto pessoal, vamos lá, com respeito, isso tudo, e parece que, o que é que o treinador vai fazer? Vamos lá ver, ou nós chegamos, independentemente daquilo que é importante, ou que é feito, e vamos lá ver, e dos treinadores todos que eu trabalho e trabalhei, há sempre estas situações, que é, nós chegamos e dizemos, olha, o capitão, a época passada era aquela, ele continua cá, partimos do princípio que ele vai continuar a ser capitão. E depois, passado umas semanas, eu não me identifico com aquele capitão. Mas mudar a meio do processo é mau. Né? Porque se eu mudar um capitão só porque sim, não vai ficar bem, se calhar, compreendida. Mais uma questão, que há bocado dizia, que é, o treinador vai impor tudo aquilo à sua maneira ou vai ter que ele se adaptar? São algumas questões que fazem com que esta área não tenha respostas certas. Agora, devemos é pensar, sinceramente, quais são os impactos positivos e negativos de mudar, por exemplo, a maneira como se encontra um capitão, mas também há trabalhos. Eu acho que o capitão, um dos trabalhos do treinador, deve ser explicar também ao capitão que tipo de papel espera dele, porque independentemente de haver, sei lá, 60% ou 70% do papel do capitão que está à partida pré-definido, nem que seja pelos livros, não é? Há coisas que um determinado treinador pode querer e há outros treinadores que podem não querer aquilo do capitão. Antes de fazer aqui a pergunta do Tiago Matos, daquilo que é a tua experiência, um treinador que chega de novo a um grupo de trabalho, percebe qual é o contexto, percebe quais é que são os critérios que, por norma, eram atribuídos na altura da escolha do capitão, mas ele chega e, não sei, vamos imaginar, 2, 3 semanas depois, estar a trabalhar, identifica ali 3 pessoas que nunca, dentro daqueles critérios iniciais, poderiam vir a ser escolhidos. O treinador leva a sua adiante. Eu não sei se já passou por isso ou não. O treinador leva a sua adiante porque são jogadores em que ele, a priori, confia, está a desenvolver um tipo de relação interpessoal de confiança, serão muito provavelmente a extensão dele dentro do campo e fora também. Um treinador que faça isso só poderá ter a sua decisão legitimada, digamos assim, se depois os resultados dentro de campo forem positivos? Não só, mas os resultados ajudam, não é? Como dizia alguém, acho que o Rui Vitória disse isto, não estava no Guimarães, o melhor psicólogo são as vitórias. Agora, quando nós chegamos a um grupo de trabalho, onde, por exemplo, os capitães tenham saído, durante a pré-época, não é? Por exemplo, eu chego a um determinado clube e os 2 capitães, ou o capitão da época passada saiu, e eu aí tenho 2 ou 3 semanas de trabalho para perceber, ou tenho convicções fortes, no sentido que eu não gosto que o capitão seja, por exemplo, o guarda-redes, e aí, à partida, já estou a escolher 2 ou 3 pessoas, ou então se chega e os capitães na época passada estão todos cá, tem que ser explicado muito bem ao grupo porque é que se vai mudar de capitão. Geralmente o que é que acontece aí? Nós acrescentamos mais um, que depois esperamos que com o tempo o grupo o assimile, não é? Mas nunca vamos mudar 3 por 3. Exato. Porque aí seria um bocadinho a morte do artista. Laurinda, Sim. Antes de colocares a próxima questão, eu ouvi essa questão dos capitães e agora colocava a questão de outra forma. Muitas das vezes, para além dos capitães, os treinadores gostam de ter certos líderes dentro de campo, ou seja, apesar de não usarem a abraçadeira, são pessoas que vão liderar o grupo. Até que ponto é que, apesar de sabermos que há estilos de liderança em que damos essa liberdade, até que ponto é que essa liberdade tem uma regra, ou seja, até onde é que pode ir essa liderança, para não entrar na liderança do treinador? Eu há pouco ouvia o Fernando Valente,
que estava numa conferência também. Ele dizia que gosta muito de guarda-redes com um tipo de liderança forte e que se afirmem. Mas esse tipo de liderança pode condicionar a liderança do treinador? Eu não acredito, até porque geralmente isso são muito, quase que são chamados aqueles os apóstolos do treinador. São tipos que são quase que o braço lá dentro, ou guarda-redes, ou posições-chave. Isso acontece com alguma frequência, até porque para mim é normalíssimo, né? Num jogo de 22 pessoas a correr lá dentro, mais os 3 ou 4 da arbitragem, ficando o treinador às vezes a 50, 60 metros do sítio onde está a acontecer alguns lances, querer estar presente em todo lado é humanamente impossível. Alguns jogadores sim, e todos, por exemplo, sei lá, eu lembro-me, e depois muitas vezes também depende do estilo de treinador. Por exemplo, o Mourinho gostava do Lampard no Chelsea, porque era alguém que não só também era, na altura não era capitão, que acho que o capitão era o John Terry, certo? Exatamente. Mas pela inteligência do jogador, pelo sítio onde ele pisava, entre aspas, e a verdade é que, por exemplo, sei lá, é engraçado o Jorge Jesus no Benfica, o Enzo Pérez passa uma época onde faz uma época má, emprestado, depois numa pré-época em que faz um torneio do Eusébio contra o Real Madrid, e depois começamos a ver o Enzo Pérez que passou de ala, não sei se ele era ala ou era médio direito, e passa a jogar no centro campo, e depois já era o líder, e nunca chegou a ser capitão, acho eu, porque havia o Luizão, havia outros jogadores, mas era claramente o líder da equipa dentro de campo, era ele que personificava as ideias, por exemplo, no Porto, dos anos 90, 2000, para além do capitão, havia muitos outros capitães, desde o Costinha, desde o Manique, desde, sei lá, no tempo do João Pinto, já o Jorge Costa, o Fernando Couto, essas coisas todas eram capitães, exatamente porque todos os treinadores têm muitas vezes aquela questão de se identificarem com alguém que está lá dentro. Esta é uma questão universal a vários tipos de liderança. Sim, ou seja, eu acho que isto tem muito mais a ver às vezes quando nós percebemos que não conseguimos chegar a todo lado, e depois há jogadores que personificam aquilo que é a mensagem do treinador, ou porque conseguem impor aquilo que é o estilo de jogo que nós queremos, ou porque conseguem passar a palavra que nós queremos. Quantos mais jogadores estiverem alinhados com isso, melhor. Okay? Porque também não podemos ter uma equipa com 5 ou 6 líderes, porque depois cada um vai querer chegar ao resultado final de maneira diferente, não é? E todos eles convictos que estão a fazer muito bem. Temos então aqui a questão do Tiago Matos, um abraço para ele. Que estratégias pode o treinador adotar para potenciar as suas competências nas relações interpessoais e criar empatia no outro, nomeadamente, e neste caso, no seio de uma equipa de futebol? Há aqui duas questões que eu acho que são muito engraçadas, que é ao feedback orientado para a tarefa e ao feedback orientado para a relação. Também não sei se é o Tiago Matos que eu estou a pensar que é, mas eu por acaso no Vitória de Setúbal trabalhei com o Tiago Matos e às vezes brincava com alguns da equipa técnica em que dizia que... É esse mesmo. É esse mesmo, senhor. Exatamente, grande Tiago. E o Tiago, por exemplo, era claramente uma pessoa que eu lhe dizia que ele tinha um feedback orientado para a tarefa. O que é que quer dizer isto? Somos pessoas que, quando estamos a ver alguém a trabalhar, temos muito mais objetividade e muito mais facilidade em apontar o que está a ser bem feito do ponto de vista técnico do que muitas vezes olhar para aquilo que nós consideramos ou que chamamos a atitude. Nós podemos trabalhar, por exemplo, uma das questões da empatia e a sintonia, que são duas coisas distintas, são trabalhadas. Como é que nós ganhamos a sintonia com as pessoas? É quando nós temos mais coisas similares ou em comum com a outra pessoa. Quando nós conseguimos que a outra pessoa nos diga mais coisas a nós do que aos outros, porque a partir daí nós temos mais dados para devolver em conversas do que outras. Ou seja, aí voltava a uma resposta há pouco, eu considero que há treinadores ou há pessoas que naturalmente estão mais predispostas para ouvir o outro. E isto às vezes é uma coisa positiva, no sentido que nós cultivamos a relação, conseguimos também que nos deem rapport, nos devolvam informação que será importante, mas sim, isso é claramente uma coisa que
que é trabalhada, que geralmente é engraçado, os treinadores quando chegam ao futebol profissional ou quando são treinadores com 20 e tal anos, geralmente até como forma de se defenderem, as primeiras alturas da sua carreira estão sempre muito mais focados para aquilo que é o feedback e para a relação na tarefa do que a relação interpessoal, porque é onde nós temos mais dados concretos. Eu, se mandar fazer um exercício, que são 3 toques na bola, eu tenho a certeza que se eu der 4, eu tenho razão para te chamar a atenção. Mas se tiver que lhe dar a atenção porque a sua atitude não está a ser correta, eu entro aqui num campo muito subjetivo, que é o que é a atitude, o que é a entrega, como é que eu posso ser alguém que ele não está a dar o melhor. E aqui temos que arranjar algumas estratégias mais positivas para conseguir chegar aí. Ok, temos aqui também uma questão do Bruno Pereira, um abraço para ele. No contexto da formação, os pais interferem por vezes de uma forma menos positiva no processo de formação do atleta. A solução será formar e tentar incluir os pais no processo ou de algum ajustar da nossa liderança perante o grupo e os atletas? Isto tem a ver com a formação, uma questão interessante. Ele disse 10%? Não, no contexto da formação, ele não menciona okay. aqui. Eu diria que é 70% os pais interferem muito. Eu assim, à partida, e no outro dia estive a dar uma formação na Federação Portuguesa de Futebol que me perguntavam exatamente isso. Eu considero que há pelo menos, 3 formas. Ou o clube fecha as portas do treino, ok? E atenção, já há muitos a fazer isso. Já há muitos clubes a não possibilitarem que os pais vejam os treinos, ok? E se calhar por 2 ou 3 apanham de tabela aos outros. De facto, o treinador está no pacote, entre aspas, do treinador de formação, ter mais capacidade ou predisposição para ouvir os pais. Isto não quer dizer que os pais tenham razão. E claramente os pais são os próximos, entre aspas, agentes desportivos a terem que ser reeducados, no sentido que os pais têm um impacto muito grande naquilo que muitas vezes é os atletas que chegam ao treino ou aos jogos. Agora, quem vai treinar filhos de outros, à partida sabe que uma das suas tarefas é a capacidade de conseguir, ouvindo os pais, manter aquilo que à partida são as suas regras. Isso não é nada fácil. Pois não, eu já por lá passei. Ora, voltando então aqui ao nosso guião, de todos os estilos de liderança que eu conheço, há um que me intriga e que me desperta alguma curiosidade, porque sinceramente eu acho que é bastante complexo. Se fosse possível arranjar uma definição para a liderança carismática, qual é que seria? É aquele que de alguma forma emprega as suas ideias através da sua forma de estar ou pela credibilidade que assume, ok? Como redefinir isto em palavras? Ou seja, geralmente uma liderança carismática, não temos que estar a falar de uma pessoa antiga, velha, com um currículo impressionante, mas que muitas vezes, para já, lidera muito pelo exemplo. Okay? Carismática no sentido que ele apregou exatamente aquilo que ele diz quem acredita. E depois, a credibilidade que consegue ganhar nos seus liderados, porque foi um bom ex-jogador, sei lá, isso agora está a acontecer muito com tipos que têm 2 épocas de treino, ou depois de jogar, e que já estão a assumir projetos de treino até em divisões superiores. Vem dessa capacidade carismática que tinham quando eram como jogadores e que ganham o grupo porque, por exemplo, são coerentes, são verdadeiros, são disciplinados, são eficientes. Há outras formas de chegar aqui, é verdade, mas a liderança carismática acontece muito por aqui. E há alguns líderes nos desportos americanos, no futebol, há muita gente que a gente possa pensar que são carismáticos, mas também já há treinadores novos que conseguem ter bastante carisma. Por exemplo, eu não sei dizer o nome, mas o treinador que estava no Leipzig, que estava no Hoffenheim, certo? O antigo, é alguém que tem 30 e tal anos. É o Nagelsmann, sim. O Nagelsmann, exatamente. E nós percebemos que tem ali algum carisma, porque ele é independente, ele já no Hoffenheim devia ter 32 anos, ou não sei, e eu não percebo que ele é carismático porque o observo. Okay? Eu percebo que ele é carismático quando falo com 20 ou 30 pessoas que trabalharam ou trabalham com ele e percebo que uma das características que eles mais dizem
é ser alguém com muita confiança nele próprio e que consegue ser disciplinador, porque uma coisa é nós sermos carismáticos quando estamos numa equipa em que são todos aprendizes, outra coisa é quando a gente chega a um patamar muito elevado e há tipos que olham para nós e dizem, pá, este tem idade para ser o meu colega, ou há jogadores mais velhos que ele. E é aí que, de facto, o carisma pode tocar fino, não é? Ainda em relação a esta questão da liderança carismática, há quem diga que antigamente era mais fácil detectar esse género de liderança. Nomes como, por exemplo, Rinus Michels, José Maria Perdoto, Johan Cruyff, Alex Ferguson, Tele Santana, Arrigo Sacchi, só para dar aqui alguns, ajudam de certa forma a corroborar esta tese segundo os seus defensores. Rui, concordas com isto? Que antigamente era mais fácil encontrar este género de liderança? Eu diria que era, se calhar, um daqueles que mais facilmente aparecia na ribalta. Mas nós, nos anos 80, 90, tínhamos 2 ou 3 revistas. Nós não vimos jogos internacionais, excepto quando eram competições europeias ou campeonato da Europa do Mundo. Ou seja, que tipo de informação nós tínhamos efetivamente para estudar isso? Hoje é muito mais fácil. Primeiro porque, claramente, hoje dá-se muito mais oportunidade a treinadores novos, ok? E não é preciso ir ao futebol. Basta ver que um dos melhores treinadores da NBA era o Steve Kerr, que deixou de jogar, teve 1 ou 2 anos como adjunto do Popovich e depois ele foi treinado pelo Popovich também e pelo Phil Jackson e outros grandes treinadores e passou logo a ser um dos melhores treinadores da NBA e não é agressivo, não tem aquelas... não tem que se impor, é claramente reconhecido. E basta ver um daqueles exemplos que depois se tornou viral, que era quando ele no balneário estava a explicar a estratégia aos jogadores e eles eram campeões da NBA, que eram os Golden State, certo? E depois chegaram ao jogo e os jogadores estavam distraídos e perdeu o desconto de tempo e mandou a tableta para eles e digam, há bocado quando eu estava a explicar estavam desatentos, agora decidam vocês o que é necessário fazer. E ele não teve que gritar e os jogadores, ninguém refilou isso tudo. Às vezes, se calhar, nós estávamos também habituados a um conjunto de estereótipos pensados que o treinador carismático tinha que ser alguém que batesse e que os jogadores tivessem medo. Há uma frase que ainda se ouve muito por aí, e principalmente ao nível onde nós nos encontramos, quer eu, quer o Ricardo, que ainda é ao nível amador, no mundo do futebol, e que tem a ver com o seguinte, há muita gente que ainda diz, ou muitos treinadores que ainda dizem que, para mim, os jogadores são todos iguais. Eu discordo totalmente disto, embora, como é óbvio, né, eu considero que existem um conjunto de regras, um tronco comum de ideias e valores, digamos assim, que têm de ser aplicados ao grupo enquanto grupo. No entanto, esta frase é dita não só por treinadores que ainda estão ao nível amador, como também em campeonatos profissionais. Em relação a esta frase, os jogadores para mim são todos iguais. Nós partimos do princípio que o facto de estar no profissional ou no amador torna o treinador bom ou mau, é isso, não é? Pronto, eu acho que o problema é exatamente isso. Mas eu sou uma pessoa humanista. O que é que quer dizer com isto? Eu acredito que nós ganhamos os projetos partindo do princípio que as pessoas acreditam no projeto que estão a fazer. Logo, eu invisto mesmo muito tempo em explicar as coisas às pessoas, em que elas compreendam e façam parte do processo. Não é só uma questão de concordar, essa frase está completamente desatualizada e é completamente falsa. São 2 coisas distintas, porque eu aprendi que muito mais do que dizer que estamos em forma ou estamos não em forma, é perguntar à pessoa o que é que para ela é estar em forma. E por isso eu teria que perguntar à pessoa o que é que ela quer dizer. Há 2 coisas que são distintas. As pessoas são todas diferentes. E se tratarmos toda a gente igual é o primeiro pressuposto para perdermos 70% ou 80% das pessoas. Porque se temos sempre o mesmo comportamento, só vamos acertar ou só vamos ser eficientes em quem esse comportamento for agradável. O que muitas vezes associamos a essa frase é eu aplico as mesmas regras para todas as pessoas. Pronto, eu acho que são 2 coisas distintas. Uma coisa são as regras serem aplicadas a todas as pessoas. E eu aí concordo. O que é que a experiência nos trouxe? É que nós devemos ter cada vez menos regras. Quanto mais regras eu tenho, eu crio 2 perigos.
tenho que as contradizer, porque elas podem não me ajudar, muitas vezes, e muitas regras, muitas vezes, não facilitam aquilo que é a produtividade do grupo. Ok? Eu crio regras em que é preciso picar o ponto. Ok? Mas as pessoas muitas vezes estão no trabalho e não estão a produzir. Okay? E as pessoas habituam-se a sair quando picou o ponto. Um dia eu preciso efetivamente que elas estejam lá, mas as pessoas estão habituadas a partir do momento em que toca o coiso, saírem. Essa regra não me ajuda. Por isso, a experiência diz-me que nós devemos ter poucas regras, mas que sejam ou que nos ajudam a ganhar o grupo e a atingir o objetivo. E claramente as pessoas não são todas iguais. Exatamente até por algumas coisas que falámos há bocado. Há jogadores que gostam de ser reconhecidos ou responsabilizados em grupo e há outros que nós sabemos que temos de falar com eles à parte. Há jogadores que não querem ser capitães e eu não devo atribuir uma braçadeira capitão só porque é o jogador que está lá há mais tempo. Há jogadores que não gostam, por exemplo, de assumir determinados comportamentos em determinados contextos. E eu tenho que saber exatamente que se tratar todos por igual à partida estou a ser já injusto, okay? Porque igualdade não é justiça, já se percebeu há muito tempo isso. E claramente o perceber, há jogadores, por exemplo, que gostam mais que a gente brinca, há outros que não. Há jogadores que, quanto menos o treinador falar comigo, melhor. Há outros que, se a gente passar 5 minutos sem falar com ele, parece que o jogador já sente falta de atenção e às vezes até erra de propósito para receber ali um feedbackzinho qualquer. São tantas as experiências que podíamos estar aqui a falar não sei quantos exemplos de como essa observação, na minha opinião, é errada. Agora, eu posso estar a confundir duas coisas, ou as pessoas que dizem isso estão a confundir estas duas coisas. A criação de regras é uma coisa, tratar todos de forma diferente é outra coisa completamente diferente. Uma questão que me surgiu aqui, entretanto, é possível, e não sei se tens essa experiência ou não, ou conhecimento de alguma situação deste género, é possível um treinador estar com o seu lugar em risco por uma questão de falta de liderança e todos os jogadores estarem claramente contra ele, precisamente por não lhe reconhecerem liderança, e ele, a meio, conseguir reverter essa situação, seja porque vai buscar ajuda externa, por exemplo, um coach para o coach, digamos assim. É possível, ao nível profissional, alguém conseguir segurar... Mas é raro, é difícil, mas há casos desses. E é engraçado que muitas vezes o treinador até ganha ao grupo até com coisas que não têm nada a ver com o resultado. Ok? Muitas vezes ele ganha ao grupo porque acontece um acontecimento excepcional em que o treinador consegue ou ter um comportamento excepcional ou consegue dar a volta à questão, em que ganha ao grupo, em que dá a oportunidade a alguém, em que defende um determinado jogador e ganha o reconhecimento. Agora, é muito difícil. Quando um treinador não tem os jogadores do lado dele, é muito difícil para qualquer bom presidente ou dirigente segurar o treinador. Okay? Porque, à partida, também está a fazer um mau serviço para a entidade que trabalha, que é, independentemente da qualidade de um treinador, se o grupo não está com ele, alguma coisa ali não está a correr bem. Ou então substitui todos os jogadores. Mas é muito difícil quando um treinador não tem a confiança do seu grupo de trabalho manter-se à frente do projeto durante muito mais tempo, porque o que vai acontecer com mais regularidade são piores resultados do que bons resultados. Ainda em relação a essa questão que eu enunciei há pouco, tem a ver com o título do teu livro, o Coach to Coach. É cada vez mais comum haver treinadores de futebol, no futebol profissional a solicitarem essa ajuda. Pronto, eu sei, e se calhar alguns sabem, que o Rui esteve ligado ao Vitória Setúbal na altura do Mr. Couceiro. É normal? É cada vez mais normal? Sim, o nome que dão à pessoa que está ao pé dele não sei, mas sim, mas é cada vez mais normal, vai sendo habitual os treinadores principais socorrerem-se de pessoas, independentemente do nome que lhe dão, para ter ali uma espécie de alguém que interfere no processo, que faz perguntas, que tenta desenvolver algumas ferramentas. Algumas pessoas estão só a colaborar com o treinador, às vezes colaboram com o grupo todo. Em Portugal diria que, não sei, se mandar este número para o ar, se calhar estou-me a arriscar,
mas eu diria que se calhar 30% já têm pessoas que os ajudam. Alguns são conhecidos, outros não são conhecidos, outros são contratados, entre aspas, diretamente pelos treinadores, outros são os clubes que de alguma forma consideram que é importante. Vai sendo habitual termos aqui alguém que quase que nos questiona o porquê, não é? E daquilo que é a tua experiência, obviamente é isso que tu também fazes, achas que num futuro é possível, pelo menos no futebol profissional, nós virmos a ter os clubes a terem alguém já na sua estrutura com essa função, com essa finalidade? Não sei, se não tivesse acontecido o que está a acontecer agora, eu diria que íamos caminhar para lá. Mas também percebo que a maior parte dos clubes vão passar por dificuldades financeiras e estamos a falar, claramente, contra mim falo, de uma gordura numa equipa técnica, ou seja, tal quando não temos dinheiro para irmos jantar todos os dias fora, começamos a cortar em algumas coisas, não é? Aqui também. Agora, desculpa, mas é uma coisa que vai se tornar um pouco habitual, até porque a competitividade também vai trazer a isto, que é quem tem, de alguma forma, se isto de facto for uma coisa positiva, também se vai começar a diferenciar dos outros. Isto é um termo que aparece muito dos desportos americanos. Sim. Em Portugal foi introduzido pelo professor Jorge Araújo do basquete. Eu acho que, claramente, eu penso que é uma ferramenta interessante e todos nós devemos ter, entre aspas, aqueles amigos que são os advogados do diabo, não é? Que nos fazem questões e que não são yes men. Pronto. Aqui o objetivo, de facto, é nos tirar da zona de conforto. E no futebol profissional vão existindo pessoas que vão tendo esta tarefa. Eu já não faço isso há algum tempo, desde que entrei para o Benfica, mas na altura era uma experiência engraçada. O José Coceiro foi talvez a experiência mais engraçada e mais intensa, até porque foi uma época desportiva toda, e depois, na época a seguir, fui na última jornada. Já tinha estado com outros treinadores com experiências mais pontuais. É uma coisa engraçada. Agora, é preciso o treinador também ter muita vontade com ele próprio, ter uma grande confiança nele próprio para abraçar um desafio destes, porque de alguma forma a pessoa entra lá e começa a fazer perguntas de muitas coisas que nós estávamos habituados a fazer e se calhar nunca pensámos porque é que fazíamos aquilo. Ora então, continuando aqui o nosso guião de perguntas, isto é uma citação que eu tirei do teu livro. Jack Clark disse um dia: não interessa se ganhamos, interessa sim se melhoramos. Um líder, mais do que alguém que nos leva a vencer, é alguém que nos ajuda a melhorar e através dessa melhoria nos aproxima da vitória? Sim, claramente, ou seja, podemos ficar marcados por as duas questões, não é? Podemos ficar marcados porque alguém... Às vezes costumo perguntar às pessoas o que é que as motiva. Não é? Como é que os treinadores descobrem o que é que motiva um jogador? E muitas vezes nós dizemos, como é que a gente motiva um jogador? Então, ou pondo-o a jogar, ou ele ganhando. E muitas vezes temos dificuldade em perceber exatamente se essa frase é cheia de quê, não é? Se é cheia de nada, se é cheia de muita coisa. E às vezes costumo perguntar aos atletas quais foram as tuas melhores épocas desportivas? Ou quando é que tu gostaste mais de ser jogador? E ele relembra-se de anos em que muitas vezes não foi campeão. Relembra-se de anos em que muitas vezes não jogou tanto como da época que me está a referir. E nós começamos a compreender que aquilo que muitas vezes marca um jogador também não é sempre a mesma coisa. Aportar valor é claramente uma coisa especial para nós. E nós lembramos sempre, geralmente, pessoas que nos ajudaram a melhorar. E também acho que há uma coisa que está relacionada com a outra, que é alguém que consegue aportar valor, muitas vezes, é alguém que também nos aproxima de nós nos alcançarmos aquilo que são os nossos objetivos. E em relação à comunicação, um líder tem obrigatoriamente, eu sei que há pouco falaste disso, que é um dos traços que por norma está associado a um líder. Um líder tem obrigatoriamente de ser um bom comunicador interno e externo, porque, por exemplo, o Ottmar Hitzfeld, né, que treinou entre outros o Bayern Munique e o Borussia Dortmund, por exemplo, considera a comunicação como sendo a parte mais importante para um treinador, especialmente quando se trabalha num clube grande, como é o caso dele. A pergunta que eu te coloco é, para além de se um líder tem de ser obrigatoriamente um bom comunicador,
Se um líder for apenas um bom comunicador para dentro, ou seja, para aquilo que é a sua equipe e aquilo que é o clube, mas falhar na comunicação para o exterior, essa sua liderança pode vir a ser beliscada ou colocada em causa em algum momento? Sim, eu penso que o mais importante é ser um bom comunicador para dentro. Depende do clube onde se está, ok? Porque há clubes que de facto a exposição é muito grande e nós só percebemos que os treinadores não eram bons a comunicar para fora quando deixam de treinar um clube que aparece na televisão quando vai jogar com os grandes e vai treinar um grande em que todas as semanas ou todos os dias aparece. Pronto. E aí a exposição é muito maior. Mas muito mais do que para dentro e para fora, a questão é, um bom comunicador é importante, a comunicação num treinador é importante, porque se não for assim ele não consegue transmitir aquilo que são os seus conhecimentos. Ou os conhecimentos, aquilo que pretende. Agora, o que deveríamos estar aqui a discutir é o que é ser um bom comunicador. E aí, claramente, é que a mensagem seja interpretada pelas pessoas que interessam da forma como o treinador queria que fosse interpretada. Seja com gafes, seja com palavrões, seja com tiradas, seja com isto. Pronto, nós todos nos lembramos de um caso. A verdade é que nunca houve ninguém a queixar-se que não percebia a mensagem dele daqueles que interessavam. Ok? Pronto. Também, se tivermos, por exemplo, eu lembro-me que, não estando aqui, o Quique Flores, quando chegou ao Benfica, aquilo era um doce ouvi-lo. Ele recitava coisas do Phil Jackson, do Michael Jordan, dos melhores treinadores do mundo, isso tudo. E depois teve só um ano no Benfica, penso eu, sim. E quando saiu, muitos dos jogadores não... Que até, sei lá, não sei se o Aimar veio com ele, penso que sim, veio. E depois chegou um jogador que se calhar nós dizemos, o Aimar e o Jorge Jesus, caraças, isto até vai chocar. E depois foi quando se calhar aquilo funcionava melhor, exatamente porque a mensagem não interessava se ia muito esbelta ou não, a mensagem chegava. Agora, eu hoje tenho uma ideia diferente, até porque a experiência do Benfica trouxe-me outras aprendizagens. Num clube com alguma exposição, a comunicação para fora também é muito importante porque o mediatismo e a exposição são constantes. E aí é claramente o que se diz, quando se diz, como se diz, para quem se diz, onde se diz, tudo isto tem impacto naquilo que... Porque isto é estilo bumerangue, não é? A gente manda para fora, mas ela há de voltar. E ela pode voltar com mais ruído ou pode voltar com mais coisas a favor. E por isso, medirmos, até nisso, por exemplo, um assessor de imprensa, seja um coach, seja alguém que questione o treinador exatamente o que é que quer dizer, é muito importante também, porque não interessa falar muito, interessa que as palavras que sejam ditas, de facto, atinjam aquilo que é o nosso objetivo. Eu lembro-me de... Sim, força. Vou colocar uma questão aqui sobre o estilo de comunicação, sobre a comunicação, neste caso. Eu não tenho a certeza, mas recordo-me de ouvir, e acho que não houve confirmação sobre isso, que o Jesus teria tido alguma ajuda naquela comunicação para a imprensa. Sim, não duvido nada. Ou seja, todos os grandes clubes atualmente, muito mais no futebol, nas modalidades, pronto, não dá, mas no futebol têm não só um assessor de imprensa, mas alguém que de alguma forma prepara ou tenta preparar o treinador para as possíveis perguntas, para aquilo que deve ser dito, isso tudo. Pois há muitos treinadores que chegam ao local, entre aspas, do crime, e esquecem tudo e voltam a ser genuínos como de antes. O Jorge Jesus provavelmente terá tido. Eu lembro-me que agora estou-me a esquecer do nome dele, mas pronto, já lá chego. O Vítor Pereira no Porto trabalhou durante 2 anos com alguém que também era do Porto, exatamente a mensagem. Há um conjunto de treinadores que vão passando isso. Agora, estamos a falar de 2 coisas distintas. Uma coisa é estarmos a falar da comunicação pura e dura institucional, que é aquela que é dita em momentos institucionais, que é as conferências de imprensa, a conferência antes do jogo, e depois há aquele momento todo, que é muito mais, que é o dia-a-dia com os atletas, o dia-a-dia com os dirigentes, e as 2 pessoas, na minha opinião, são completamente diferentes, porque nunca nos podemos esquecer que um assessor da imprensa ou alguém dentro do clube, acima de tudo, tenta que o treinador exprima as coisas que também ajuda a construir aquilo que é a identidade
coletiva onde o clube está englobado, e depois há o dia-a-dia no trato com a equipa, que são coisas completamente distintas. Eu não sei se estou enganado ou não, havia um elemento naquela estrutura do Jesus, que acho que depois passa para o Sporting, que estava direcionado para a mensagem para o atleta. Eu acho que era um brasileiro. Que era chamado do Bruxo. Não, eu lembro-me dessa história também. Eu não sei se ele chega a ir para o Sporting, confesso. Eu estou a referir isso porque, apesar daquele trato que nós reconhecemos ao Jesus na comunicação, muito expressiva, ele se calhar também se preparou e tem-se preparado ao longo destes anos com gente à volta dele que... Sim, eu acho que no Benfica o caso mais público foi quando o professor Manuel Sérgio, durante 1 ou 2 anos, estava mais próximo dele dentro do Benfica, no sentido de ser alguém a quem o Jorge Jesus, que desde os tempos do Braga lhe dava muita importância por reconhecer muito conhecimento, mas depois de uma determinada altura havia um contacto quase que diário. E a aprendizagem leva a isso, claro. É isso. Depois, há bocado falaste no Vítor Pereira e eu ia tocar nesse assunto, porque eu lembro-me que nos primeiros tempos, quando ele chegou, as conferências de imprensa dele, notava-se que ele não estava assim muito à vontade, e eu já o ouvi em algumas entrevistas a posteriori à sua saída do Porto, ele mencionar precisamente isso, que nos primeiros tempos ele não, entre aspas, não se sentia ele próprio a comunicar. Até que ponto é que um treinador, quando está nesse patamar e quando se percebe que realmente a comunicação não está a surtir efeito, até que ponto é que um treinador pode sentir o seu papel líder minimamente posto em causa, sem lhe ser pedido nada ou ser questionado nada, vai-se buscar alguém de fora para o tentar ajudar? Porque isto, como disseste há pouco... Isso não pode ser imposto, não pode ser imposto. Isso tem que ser sempre uma coisa, tem que ser feita com muita calma. O treinador nunca pode pensar que estão-lhe a passar um atestado. É um bocado como ao jogador, não é? Eu quando explico ao jogador porque é que ele deve ir à linha e cruzar assim e não deve ir para dentro e blá blá blá, o jogador tem que perceber o que é que vai ganhar com aquilo. Porque se ele for fazer só porque o treinador diz, amanhã ele vai à linha, não tem ninguém à frente dele e vai cruzar na mesma em vez de entrar, não é? Ou seja, qualquer pessoa, se compreender porque é que faz as coisas, lá está, e por isso é que eu estava a dizer há pouco que eu investia, mas essa é a minha forma de trabalhar, que as pessoas compreendessem porque é que devem fazer as coisas. O treinador não pode ser imposto, não pode chegar lá e dizer assim, olha, tu estás a comunicar mal, agora entra aqui alguém para te ajudar. Não, muitas vezes tem que ser um trabalho de sensibilização, até que o treinador, ao reconhecer que de facto poderia ganhar em ter alguém a trabalhar isso, ou o próprio treinador conhece e traz, ou então o clube, entre aspas, disponibiliza. Mas enquanto o treinador não confiar nessa pessoa, nada feito. Há aqui uma questão, e nós tínhamos falado mais ou menos em hora e meia, estamos aqui dentro do horário e a respeitar tudo. Um pequeno exercício daquilo que é a tua experiência, todo o teu conhecimento, se eventualmente fosse possível construir um líder perfeito, digamos assim, utilizando as características de alguns dos maiores treinadores do futebol da história, como é que o irias construir? Em termos de comunicação, carisma, inteligência emocional, etc, etc. Para que projeto? Isso, lá está. Isso. Okay. Para que projeto? Para contexto. Eu posso criar um contexto. Treinadores que eu gosto. Eu gosto muito do Guardiola, confesso. Gosto do Klopp, ok? Gostava muito do Phil Jackson. Gosto de ouvir o Popovich a falar. Sei lá. Há treinadores das quais, quando estão a falar, eu identifico-me. E muitas vezes não são bons comunicadores, ou pelo menos não são pessoas que têm o dom da oratória. Depende muito aqui. Há coisas que eu me identifico porque passam entusiasmo. Por exemplo, o Croft, que é alguém que é tão adorado pelo pessoal do futebol, pelas suas ideias de jogo, era alguém que teve 2 ataques cardíacos enquanto treinador porque recusava-se a exprimir as suas emoções durante o jogo. Ou seja, e por isso, se calhar, e agora as mesmas pessoas que gostavam do Cruyff agora gostam do Klopp, e são dois estilos completamente diferentes. É mais por aí,
que eu devolvo isso agora. Há treinadores dos quais eu gosto de ver a trabalhar. Dentro desta temática que eu estou a falar, não estou a falar de ideias de jogo, ok? Sim, sim. Essa questão o facto de ter mencionado o Klopp leva-me aqui a uma outra questão. Isto, por norma, os estilos de liderança que se vão tendo como os ideais ou os mais perfeitos dentro daquilo que é a perfeição, obviamente, estão sempre associados a projetos vencedores. Na altura em que o Mourinho ganhava tudo, ele era o líder perfeito, tinha o estilo de liderança perfeito, depois foi a vez do Guardiola, agora o Klopp tem ali uma super equipa no Liverpool e uma verdadeira máquina. E também por isso muita gente diz que aquele estilo dele, não é? de comunicar e liderar é o mais importante ou é o mais perfeito nesta altura, ou aquele que todos nós deveríamos seguir. A minha questão é como é que nós podemos identificar bons estilos de liderança em projetos menos vencedores? Quais é que serão os indicadores? Por norma, e o Fernando Valente esteve aqui connosco há dias e disse que ele tem uma frase que utiliza muitas vezes, de facto, que é quando quiserem conhecer o treinador, perguntem aos seus jogadores. Neste caso, quando há um treinador, e mesmo num patamar profissional, não estamos a falar onde eu me encontro, como é óbvio, num patamar profissional, quais é que são os indicadores que nós podemos analisar para encontrar um bom estilo de liderança quando não há troféus, idas à Liga Europa, nem nada do género? Eu penso que é aquele que com menos recursos consegue alcançar mais objetivos ou melhores resultados, seja aquilo que nós tenhamos como resultado. Eu gosto muito do Fernando Valente e ele tem umas frases sempre muito, lá está, carismáticas, interessantes que ficam, tem aqueles chavões engraçados. Eu tive a oportunidade de falar com ele em algumas conferências, fóruns. Há treinadores que são, por exemplo, ao profado, que é o caso do Zidane, e que conseguem atingir, aliás, ninguém se lembra disso, mas na minha opinião, acho que quando o campeonato parou, não sei se era o Real Madrid que estava à frente ou a 2 pontos, ou se era o Barcelona, mas pronto, toda a gente, ninguém fala, mas a verdade é que em pezinho de lã, ele estava à frente. A verdade é que o Barcelona também, se calhar, penso que é orientado pelo Valverde, certo? A coisa não, já trocou. Já está o Kike Setien que estava no exatamente, Setien, mas a verdade é que agora há treinadores muito engraçados que conseguem bons resultados, em Espanha aqui com aqueles projetos do Getafe também, parece-me a mim, sei lá. E a verdade é que muitas vezes é muito mais do que identificar que temos bons lideranças ali, temos pessoas que em determinados projetos poderão dar bons treinadores. Por exemplo, eu em Portugal, para não estarmos a falar, eu pessoalmente gosto muito do Ivo Vieira. Eu já gostava do discurso dele quando ele estava no Marítimo. Depois lembro-me de ter trabalhado com um treinador que até passava uma imagem para fora e dentro do grupo era um tipo muito ativo, muito dinâmico, isso tudo. E a primeira coisa que ele me perguntou, e eu não o conhecia, tinha sido através de um contacto de um amigo, era... se tivesses, ao final de um treino, se tivesses que mudar alguma coisa em mim, o que é que mudarias? Eu disse, após um treino é muito difícil, mas olhando para o seu currículo, eu diria que eram as relações interpessoais. E ele dizia, então porquê? Eu disse, nunca teve mais do que um ano na mesma equipa, ou seja, nunca fez 2 épocas seguidas na mesma equipa. Há aqui um problema. Ou as pessoas fartam-se muito rápido de si, ou você farta-se muito rápido das pessoas. E ele riu-se e depois, passados uns tempos, encontramos novamente e ele devolveu-me isso e diz, e entretanto ele tinha acabado de mudar de equipa, disse, tenho pensado naquilo que tu às vezes dizias e de facto há aqui qualquer coisa que eu achava que tinha uma grande capacidade de criar rapport com as pessoas, mas a verdade é que aquilo que tu me disseste há 2, 3 anos mantém-se. Agora, nós podemos identificar comportamentos que se associam mais a um clube do que a outro. Há muita ideia que em Portugal as camisolas pesam muito nos grandes, etc. A verdade é que nós temos recentemente bons exemplos. O Lage, de facto, fez e está a fazer um belíssimo trabalho no Benfica e não tinha experiência de um grande, certo? Porque estava na equipa B, tinha estado como adjunto no Sheffield. O Vítor Pereira passa de adjunto, ou do treinador do Santa Clara para adjunto do
André Vilas Boas e passa logo para o treinador principal. Ou seja, nós, se quisermos encontrar a resposta certa, vamos ter sempre exemplos que nos agradam ou que desagradam. Mas eu, muito mais do que encontrar bons líderes, eu acho que nós encontramos potenciais bons treinadores. Agora, há culturas organizacionais que destroem qualquer treinador, porque percebemos que quando um clube, ao final de não sei quantos anos, não ganha, a responsabilidade não pode ser sempre do treinador. Ora, aí está. É um facto. Lourindo, posso colocar uma questão? Sim. Aqui sobre este último assunto, estávamos a falar do tipo de discurso para fora e do tipo de discurso para dentro. E eu, quando estava a ouvir isso, estava a pensar, o discurso, se for orientado de uma forma, por exemplo, mais pragmática, a pessoa é mais pragmática e é mais reservada e não comunica tão bem. E depois o estilo de jogo é mais ofensivo, por exemplo. O que é que eu quero dizer? Há alguma relação e se pode haver algum problema nisso? Ou seja, termos um treinador que tem um discurso, por exemplo, um discurso que eu não gostava muito, mas se calhar pessoas gostam do discurso do Rui Vitória, na altura no Benfica, muito, muito amigável, e depois apresentar um futebol ofensivo, mas depois quando as coisas não estão a correr bem, acaba por ser bastante criticado. Não sei se há alguma relação nisso, até porque, por exemplo, o Lito Vidigal é um tipo muito calmo e as equipas dele são muito agressivas. Sim. Ou seja, já me parecia que também certamente era uma boa companhia para estar aqui connosco, mas tínhamos que vir para aqui com canelas até ao pescoço, estou a brincar. Mas eu não sei se há assim uma relação tão grande. Agora, na verdade, quando o discurso é vazio, quando o discurso é quando o discurso é desfasado, e eu lembro-me que na altura, não sei se era o Vítor Pereira e o Jorge Jesus até se picavam um bocadinho, o André Vilas Boas, naquela questão do rapazinho, quem é que era o experiente, e depois o Vítor Pereira, o Rui Vitória com o Jorge Jesus também. A história dá-nos sempre esta... E agora, o que nós temos hoje em dia é esta possibilidade de estarmos aqui a falar sobre coisas que acontecem até durante a semana, quando há 20 anos falávamos de alguns jogos se tivéssemos visto ou dado na televisão. Eu penso que a grande oportunidade agora é vermos isso. Agora, um discurso diferente daquilo que é o estilo de jogo, se calhar deve haver alguma relação, não desconheço. Eu remeto mais quando o estilo de jogo, muitas vezes, ou o discurso, depois é um quando se ganha e é outro quando se perde, ou quando saímos da zona de conforto, aí é que as coisas muitas vezes tendem a partir. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Temos aqui mais, entretanto surgiu aqui uma questão do público. O Filipe Andrade pergunta ao Rui como é que avalia a coesão de um grupo perante os resultados de uma equipa. A coesão de um grupo, olha, basicamente, sim, se o resultado for negativo, porque geralmente a coesão é questionada quando se perde, é o conjunto de acusações que fazem uns aos outros, tem a ver com a entrega, tem a ver com o compromisso, tem a ver com a entreajuda, o capitão aí é essencial, tem a ver com o tempo que investem para resolver o problema, tem a ver quando o próprio grupo muitas vezes se questiona a ele próprio sem a ajuda do treinador, tem a ver quando o grupo também demonstra estar mais solidário com os erros do colega, isso é a coesão, ok? Por exemplo, como os defendem na praça pública, quando se ganha geralmente nunca há problemas nenhuns, porque eles estão de alguma forma escondidos, não é? Mas a coesão muitas vezes é nos maus momentos que é questionada. Esta questão da coesão levou-me aqui a uma outra questão, que é, eu nunca joguei no futebol profissional, mas joguei futebol durante muitos anos e, por norma, aprendi a associar, passados uns anos e depois de ler, estudar, etc., mas aprendi a associar a boa liderança a uns treinadores que conseguiram manter o grupo, lá está, coeso e unido. É um traço característico de um bom líder, ou seja, não digo que seja um traço negativos. Não seja, eu não considero que seja um traço de um bom líder. Eu considero que é um traço de uma boa equipa. Houve equipas que se mantiveram unidas, mesmo quando muitas vezes não se identificavam com o seu treinador, mas perceberam que só iam ao resultado
se mantivessem unidas, e depois o treinador até acaba por cair. Por isso, aqui claramente é a equipa que tem que puxar por si própria e muitas vezes manterem-se unidos. Claro que o papel do líder é muito importante, mas também há equipas que muitas vezes se mantêm unidas e desprezam muito aquilo que o treinador lhes diz. Por exemplo, nós temos vários casos, a seleção da Argentina, eu penso que é isso que acontece melhor, que é quando uma constelação de estrelas muitas vezes tem que se manter unida e raramente está com o treinador, não é? Mas sim, eu acho que isso é um traço de boas equipas e não de bons treinadores. Ricardo, tens mais alguma questão a colocar? Não, tudo respondido. Ora, já passou 1h40, isto passa depressa, um tema para mim muito apaixonante, como já deu para perceber. Pronto, eu sou sincero, é das coisas que eu mais, é dos assuntos que eu mais pesquiso e sobre os quais mais leio e aconselho a todos, pelo menos a quem quer ou quem ainda aspira a ser treinador de futebol a um determinado nível. Eu não só o coach do coach, há inúmeros livros, mas pronto, esse é um daqueles que, olha, estamos aqui a falar, afinal, olha, esta pergunta do César Fernando, nós já falamos há pouco, tinha a ver com a questão dos 3 ou 4 anos num clube, se criava aqui algum tipo de desgaste, portanto, César, essa questão já foi debatida, digamos assim, há pouco falamos sobre isso. Continuando então, pronto, eu aconselho mesmo o coach quem quiser, excelente livro e antes mais um daquele que eu considero do topo mesmo, e todas as pré-épocas lá fazem parte do meu período de leitura. Rui, não sei quando é que nós nos voltaremos a ver, mas pronto, algum dia deste há de acontecer. Foi um gosto ter-te aqui, muito obrigado. Foi uma aula sobre liderança. Eu espero que as pessoas se interessem mais por estes temas, porque eu acho que é fundamental. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado eu pelo convite. Ok, continue tudo a correr bem para ti e para os teus, e nesta fase, e que o mais rapidamente possível possamos voltar ao nosso dia-a-dia, à nossa vida normal. Ok, muito obrigado e sucesso para vocês. Sim senhor. Muito obrigado. Meus senhores, obrigado a todos vocês que nos seguiram ao longo da noite de hoje. Amanhã teremos aqui mais um painel. Sigam-nos nas redes sociais, irá ser anunciado amanhã o cartaz. Continuem connosco. Muito obrigado a todos. Uma boa noite e um bom resto de fim de semana para todos. Obrigado. Tchau. Obrigado.